queridas, é noite de segunda-feira, 19h15, e depois de uma pausa, em razão de um roteiro doutrinário, na região de Rio Claro, estado de São Paulo, estivemos em 8 cidades, cumprindo 10 compromissos. Jesus, em seu amor imenso, nos permite aqui estarmos, nos permite este reencontro para o trabalho e para o estudo que prossegue. Nossa gratidão a Jesus, a Deus, à espiritualidade e a todos vocês. Hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, item 21. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Temos vários companheiros aqui conosco, outros já se conectando, mas eu quero registrar aqui a presença da nossa irmã, amiga, companheira e filha pelo coração, a Vanessa, que está compreensivamente triste, saudosa, porque amanhã, 20 de março, completar-se-á um ano do desencarne do seu filho muito belo, muito amado, o José Miguel. Márcio, quantos anos tinha o José Miguel? 7. 7 anos. O José Miguel estava com 7 anos e desencarnou vítima de uma dengue hemorrágica fulminante. Então, todos nós estamos oferecendo à mamãe Vanessa o nosso trabalho de hoje. Meus amados, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Capítulo 5 do Evangelho, item 21. Este tema é abordado em toda a codificação espírita. Encontramos este tema em O Livro dos Espíritos, especificamente nas questões 934, 935 e 936. Encontramos o tema no Evangelho, já mencionado, no Livro dos Médiuns,
no livro O Céu e o Inferno, no livro A Gênese, em todas as obras deixadas por Allan Kardec, em todas as obras do nosso sempre lembrado Francisco Cândido Xavier, algo em torno de 500 livros, nas obras do nosso Divaldo, mais de 200 obras. E eu preciso dizer que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o remédio para esta dor que consiste na perda dos entes queridos. Uma das grandes dores para nós que nos encontramos na terra e, por vezes, se torna ela a maior de todas as dores, dependendo de diversos fatores. Eu estudo depressão há décadas e sei, como todos nós sabemos, que certas perdas, especialmente dos entes queridos, é uma das causas da depressão. E todos nós, se ainda não passamos por esta dor, haveremos de passar. Ninguém escapa. A doutrina espírita, recordando Jesus, atualizando Jesus, aprofundando Jesus, é toda ela um hino de amor à vida, é um hino de amor ao conforto, ao consolo. A doutrina espírita, com Jesus, matou a morte. Através da mediunidade, bem conduzida, estribada no Evangelho do Senhor e estribada nas obras básicas da doutrina, é um verdadeiro tratado, uma demonstração de que quem morre não morreu, partiu primeiro. Viver é uma fatalidade, é impossível morrer, é impossível não viver. O fenômeno morte, que em verdade é uma destruição do corpo, que em verdade é uma transformação, atinge somente o corpo, porque o espírito vive sempre. Vejo nomes muito queridos aqui na terra. Profunda gratidão a todos. O espírito, pois, vive sempre. E digo mais, com Jesus e o Espiritismo. Nós já somos imortais. Nós já estamos na imortalidade.
não há necessidade de ocorrer o fenômeno biológico da morte para que o espírito entre na posse de sua destinação gloriosa, a imortalidade triunfante. Recomendo a todos a leitura atenta, o estudo das questões mencionadas 934, 935 e 936. Não há tempo agora para lê-las e comentá-las. Na 934, Allan Kardec e a espiritualidade aborda a dor que se segue à separação física. Constando dessa questão, que esta causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Ninguém escapa. Na questão 935, aborda-se um tema também importante. Em síntese, a pergunta é esta: é uma profanação, é um desrespeito aos nossos mortos amados, buscar conexão com eles, estabelecermos contato através das evocações, da mediunidade bem orientada? E a resposta, nós sabemos, é não. Não é um desrespeito, não é uma profanação, não é um sacrilégio estabelecermos contato com os nossos afetos. Quando este contato está lastreado na ética, no respeito, no amor, na sinceridade, e tudo sendo feito com base em o Evangelho. Os nossos entes queridos que nos precederam na viagem de volta à pátria espiritual estão vivos, preservam a personalidade, preservam a individualidade, preservam o amor que sentiram e continuam sentindo por nós. Alegram-se com as nossas lembranças, agradecem pelo nosso amor, pelo nosso carinho, pelos votos que venhamos a formular em favor deles. E na 936, outro aspecto do tema: as nossas dores repercutem naqueles que desencarnaram antes de nós? Sim. Nosso Chico Xavier deixou esta frase relativamente a este tema, dizendo: saudade é uma dor que dói, que acontece nos dois lados da vida. A saudade é uma dor presente, constante, nos dois lados da vida. Nós sentimos saudades dos entes desencarnados e eles também sentem saudade. O anseio que temos de revê-los, de estabelecer contato, de ter a certeza
de que o nosso afeto vive, tudo isto os nossos amados experimentam. Mas se a nossa dor for acompanhada de desesperação, de revolta e de outros estados espirituais enfermiços, eles se ressentem, porque esta desesperação, esta revolta, este ódio contra a vida, contra Deus, demonstra falta de fé, falta de esperança no futuro, descrença quanto à probabilidade e à possibilidade certa de futuro reencontro. Soframos, choremos a perda, a saudade, a ausência física, são sentimentos humanos compreensíveis, mas transformemos as nossas lágrimas, as nossas dores, as nossas saudades em estudo, em trabalho no bem, em preces pelos nossos afetos, que, sensíveis ao nosso comportamento, hão de agradecer-nos e, onde estiverem, estimularem-se à continuidade do esforço de crescimento, onde quer que eles se encontrem, eles e nós e eles, aguardando a alegria do reencontro. Nós mencionamos algo das questões mencionadas de O Livro dos Espíritos. Jesus fala da morte do corpo, fala da imortalidade da alma e fala do reencontro que se dará entre ele e os discípulos, estando os discípulos no corpo. É o que encontramos no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 16 e 22. Observemos a clareza com que Jesus se expressa. Vou repetir. João, capítulo 16, versículos 16 e 22. Um pouco e não me vereis. Ele está anunciando a sua morte. E outra vez, um pouco e ver-me-eis. Ele está dizendo que vai reaparecer. Porquanto vou para o Pai. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Então o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Compreensível a tristeza ante a separação iminente, ou ante a separação real, efetiva. Mas estejamos certos de que a nossa tristeza cederá espaço à alegria quando constatarmos com segurança que os nossos afetos vivem. Nestes nossos mais de 40 anos de participação em trabalho mediúnico, quantas vezes nos emocionamos
com os nossos afetos, que retornaram das cinzas sepulcrais, demonstrando a indestrutibilidade do Espírito. E quantas vezes nos alegramos com a alegria dos amigos que igualmente experimentaram da mesma constatação. Trago para as nossas reflexões, dentre centenas de páginas de Joana de Ângeles, esta que se encontra em seu livro Receitas de Paz, capítulo 19, Sobrevivência. Capítulo lindo. E ela diz, em parte da sua mensagem, a morte é fenômeno inevitável. No entanto, é bênção que faculta a perene união. Não te entregues à revolta ou à blasfêmia em face da chegada do imprevisto acontecimento que te enluta. É apenas uma de muitas páginas de Joana de Ângeles. Também o apóstolo Paulo contribui para a nossa confiança, para a nossa fé na vida futura. Também ele faz referência à imortalidade em várias passagens. Menciono agora somente esta. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 13 e 14, quando o apóstolo assim se expressa: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se o Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 13 e 14. Se não existe vida depois da vida, o que é que estou fazendo aqui agora? O que é que os companheiros estão fazendo aqui agora? O que é que vocês estão fazendo, conectando-se comigo, se com a morte tudo se acaba? Observamos assim que todos nós temos certeza de que viveremos sempre. E também trago uma das centenas de contribuições do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 68, Além Túmulo. Diz Emmanuel, teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. A morte é fenômeno natural da vida. Tudo em a natureza está em contínua transformação.
é a lei de destruição, mas esta transformação é lei da vida, é a condição para que prossigamos melhorando. Fica também a recomendação para o estudo desta página, porque o nosso estudo é sempre muito sintético, dada a exiguidade do tempo. Mas vimos que no capítulo 5, item 21, há um outro aspecto do tema. O título do nosso estudo é Perda de Pessoas Amadas. Compreendemos, em nossa visão estreita, compreendemos que os mais idosos, muito idosos, desencarnem. Compreendemos que os enfermos graves, depois de um certo tempo, desencarnem. Mas, neste tópico, Allan Kardec, desdobrando o tema perda de pessoas amadas, coloca um subtema que ele denomina de mortes prematuras. Estas mortes, sobretudo de crianças, na primeira infância, nos primeiros anos de vida, a morte de pré-adolescentes, de adolescentes e jovens. E o desespero tende a se acentuar quando as famílias enlutadas observam esta aparente contradição. Porque, na expressão usual, morre uma criança, um adolescente, um jovem, e não morre um idoso, uma pessoa gravemente e longamente enferma. Allan Kardec, no item 21, começa abordando este assunto. E eu leio parte do tema, porque também é vasto. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços, antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Vamos meditar sucintamente. Não teria sentido, por exemplo, Deus estabelecer para todos nós na Terra um padrão único? Digamos que Deus estabelecesse que todos nós, sem exceção, morreríamos quando atingíssemos, vamos dar um número mais elevado,
porque o tema me interessa. Vamos dizer que Deus estabelecesse que todos morreríamos com 90 anos de idade. Isto traria grandes prejuízos para o espírito imortal, traria grandes prejuízos para a humanidade, para a coletividade. Se alguém soubesse que, independentemente do que fizesse, de bom ou de mal, fosse morrer somente aos 90, se alguém soubesse que fosse morrer aos 90, ou aos 80, ou aos 70, para mencionar outros dois números, por que começar a estudar aos 2 anos de idade, aos 3 anos? Por que começar a estudar jovem, começar a trabalhar jovem? Ora, se eu estou ciente de que vou morrer com 90, faço bem, faço mal, trabalhe ou não trabalhe, estude ou não estude, eu não teria motivação, eu, tu, nós, a humanidade, estamos apenas reflexionando aqui, não estamos afirmando nada. Digamos que alguém, para citar alguns raciocínios apenas, muitos já reencarnam doentes. Encontramos crianças que já nascem ou contraem um câncer em tenra idade, com 2 aninhos, 3 aninhos, 5. Ou seja, esta pessoa não morreria antes, vai ficar 85 anos doente na Terra com câncer, ou com AVC, ou com Alzheimer, ou com qualquer outra doença. E digamos que alguém, ciente de que morreria só aos 90, com saúde ou não, se entregaria aos vícios, poderia comer o que quisesse, beber o que quisesse, usar cigarro, as drogas que quisesse, fazer o que quisesse, porque antes dos 90 não morreria. E nós podemos multiplicar estas perguntas ao infinito. O tempo de estudo não é igual para todos. O tempo de trabalho não é igual para todos. Nós temos algumas categorias com direito à aposentadoria especial. Certas profissões dão aos profissionais o direito de uma contribuição por menor tempo. Ora, se é assim em relação ao estudo, se é assim em relação ao trabalho, cada um com a sua história, com a sua trajetória, com a sua individualidade, também compreende-se que necessita ser assim em relação ao tempo de permanência na Terra. Deus não faz nada inútil. A nossa presença na Terra tem finalidades definidas, específicas. Ora, cada espírito vem, cada espírito reencarna com uma proposta, com uma agenda, com uma programação. Há espíritos cuja programação estender-se-á até os 100 anos dele.
Outros terão a sua programação concluída aos 90, outros aos 80, aos 70, aos 60 e assim por diante. O que determina a permanência do espírito na terra não é a quantidade de anos, mas a tarefa a que veio, a missão a que veio, os objetivos que determinaram a sua vinda. E não podemos esquecer nunca de que todos somos imortais. Aquele que desencarna com 5 anos de idade é imortal, continua vivo na pátria espiritual. Aquele que desencarna aos 20 é imortal, continua vivo na pátria espiritual. Quem desencarna aos 100 anos continua vivo na pátria espiritual. No que respeita à imortalidade, à eternidade da vida, somos todos iguais. Ninguém na eternidade da vida viverá menos que o outro. Todos teremos tempo de sobra. E o que o espírito não pôde fazer na terra, na condição de encarnado, não se perde. Retornando à pátria espiritual, ele dará sequência ao seu programa evolutivo. O que ele não estudou aqui, estudará lá. O que ele não trabalhou aqui, trabalhará lá. O que não realizou aqui, realizará lá. Porque a vida prossegue neste, expressão latina, neste continuum da vida. Porque a vida em si é ininterrupta. Portanto, aquele que partiu mais cedo não fez menos, fez o que estava programado, o que lhe foi possível fazer estando no corpo. Mas retornando para a pátria espiritual, ele se defrontará com a vida estuante, com a vida que triunfa da morte, e ele segue crescendo, avançando, melhorando, amando os afetos que permaneceram na retaguarda carnal, aguardando-os. E quando nós, por nossa vez, partirmos, haveremos de reencontrá-los, saudáveis, livres, felizes, fortalecidos, equipados, estruturados, quem sabe, esperando-nos numa casa, numa residência, onde nos acolherão e serão os nossos cicerones, os nossos guias na pátria espiritual. Agora, com Jesus, com o Evangelho, com a doutrina espírita, precisamos transformar isto em certeza, em convicção. Não é, portanto, razoável querer que todos vivam o mesmo tanto de anos, porque não é assim em setor algum da nossa vida. E Kardec ainda menciona uma outra situação. 2 amigos estão presos, cumprindo pena. É humano, é justo, é razoável que aquele que tenha cumprido a pena obtenha liberdade, e que aquele que ainda tenha um tanto de pena a cumprir, que permaneça preso. A grande dificuldade está em nossa miopia espiritual. Os nossos sentidos físicos são obtusos,
muito restritivos. E nós consideramos vida verdadeira esta que temos aqui no corpo, na terra, e consideramos morte o retorno do espírito à vida espiritual, mas a verdadeira vida é lá. Os nossos afetos, partindo antes, retornaram para a vida verdadeira, de onde nós todos saímos para reencarnar, e para onde todos nós volveremos após a desencarnação. Choremos a perda, a distância, mas convictos de que, para o espírito imortal e para o amor, não há tempo, distância, obstáculos ou morte. Para o espírito imortal e, portanto, para o amor, não há tempo, não há distância, não há obstáculos, não há morte. Profunda gratidão, que Deus a todos sempre nos abençoe. Depois, oportunamente, escreverei a todos estes afetos que se conectam conosco, dada aqui e agora a exiguidade do tempo. Escrevam-me e nós vamos nos falando na medida da possibilidade. Um beijo, muita paz para todos nós.